Olá, você que nos acompanha nesta programação especial, nós temos a alegria de trazer aqui mais uma oportunidade de informações sobre o trânsito, de informações sobre vários temas de interesse de você que está aqui conosco na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, você que está se preparando para vir aqui para Barretos e você que está na nossa cidade, morador da nossa região, que nos acompanha através de 3 emissoras de rádio. Programa de prestação de serviços, com apresentação minha, Luiz Otávio, Tatá, pela Rádio Barretão FM 105,1, pela Rádio Ipiranga FM 97,9 e pela Rádio O Diário Independente FM 93,5. Com muita alegria, nós vamos conversar hoje, trazer aqui informações importantes sobre a atuação do Detran São Paulo. Conversamos por Skype nesta entrevista em áudio e vídeo. Você que está nas redes sociais também pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Você que está no seu carro ou somente com rádio, com o nosso som aqui pelas 3 emissoras, quero repetir, Rádio Barretão FM, Rádio Ipiranga FM e também a O Diário Independente FM. Converso com o Eduardo Gomes, que é o superintendente regional do Detran São Paulo. Eu gostaria de agradecer a gentileza do Eduardo, que disponibilizou um tempo para conversar com o nosso público aqui. Eduardo, é uma alegria tê-lo na nossa programação. Inicialmente, fazer uma saudação a você e pedir logo de cara que você possa começar a nossa conversa aqui explicando para quem nos acompanha qual é o papel do Detran São Paulo. Seja bem-vindo, Eduardo. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Detran, nós agradecemos aí esse canal, né, para a gente estar conversando um pouquinho sobre as atividades do Detran em todo o estado de São Paulo. E já respondendo aí a sua pergunta, a principal atividade do Detran, né, no estado é realmente aplicar a legislação de trânsito, né, e nós temos aí um viés direto na formação de condutores e no controle de registro e transferências de veículos. E agora a gente está também incentivando, né, trabalhando bastante aí com a questão da educação para o trânsito, sendo o Detran um principal articulador entre os municípios, na integração conjunta dos municípios, para ações voltadas aí à segurança do trânsito e atingindo os principais objetivos do Detran, que é a preservação das vidas e trazendo sempre um trânsito seguro para a sociedade paulista. Eduardo, o Detran, eu acho que talvez seja uma dúvida das pessoas, né? O Detran pode criar ou alterar a legislação de trânsito? Isso é a função do Detran, Eduardo? É importante a gente ressaltar, tá, que a criação das leis, né, ela é formalizada aí pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O Detran, como dito anteriormente, ele faz cumprir a lei, né? Então é um grande órgão executivo e não aí um órgão legislativo. E dentro desse aspecto, você acha que as pessoas têm consciência sobre isso? É algo que precisa ser difundido, né? Nós temos aí o papel de trazer essas informações e aí agradecer mais uma vez a disponibilidade do seu programa aqui para a gente realmente trazer à tona da população a real função do Detran na nossa sociedade. Eu queria saber um pouquinho de você sobre como é que são as formas de atendimento do Detran. A gente tem visto muito a informatização dos serviços para evitar, às vezes, as filas, né, nos serviços públicos, e o Detran tem sido bastante ativo nessa área de oferecer, através de várias plataformas, os seus serviços. Sim, Tata, o Detran ele tem passado aí por uma série de inovações, né, onde a utilização da automação, da hiperautomação e no serviço prestado para a população, a gente pode citar aí como exemplo de sucesso, um case de sucesso do Detran, que é a transferência digital de veículos. Antes o cidadão ele utilizava aí de um canal analógico, né, tinha necessidade de protocolar um processo físico na unidade do Detran. Hoje ele pode fazer essa transferência totalmente eletrônica, sem necessidade aí de comparecer presencialmente a algum posto de atendimento do Detran. Isso é só um exemplo do benefício que o Detran vem apresentando aí para a sociedade em relação à prestação dos serviços, né? E a ideia é que realmente toda aí essa cadeia de serviços do Detran seja disponibilizada nas plataformas online, seja no portal do Detran ou no aplicativo do Detran. Essa evolução é constante e a gente tem aí como planejamento atingir aí quase 100% dos serviços do Detran sendo disponibilizados de forma digital para a população. O Eduardo, tem funcionado bem isso? O resultado tem sido positivo, a gente tem conseguido aí
agilizar o serviço, otimizar a nossa mão de obra também, que antes a gente fala que o Detran ele era um órgão extremamente cartorário. Havia necessidade aí de se conferir documentos manualmente, digitar esses documentos. Hoje o Detran ele passa nesse processo de automação, de entregar, né, de forma mais célere os serviços, e com isso também a gente consegue otimizar a nossa mão de obra, né, empregando a mão de obra dos nossos servidores em outras atividades que hoje exigem obrigatoriamente a atuação do servidor. Então é um benefício tanto para o órgão internamente, quanto para a população também, que tem um serviço mais ágil, entregue aí de forma mais eficiente. Nessa cobertura especial, nessa prestação de serviços das emissoras de rádio, Rádio Barretão FM, Rádio Ipiranga FM e também o Diário Independente FM, nós conversamos com o Eduardo Gomes, superintendente regional do Detran. Eduardo, dentro desses serviços, quais que já estão digitalizados ou hiperautomatizados, estão completamente aí disponíveis através da informatização? A transferência de veículo, como eu disse, é um dos principais serviços aí que estão hiperautomatizados. Hoje o cidadão ele não tem contato nenhum aí aliás, o servidor ele não tem contato nenhum aí com esse processo, né? O cidadão ele não sequer precisa comparecer ao cartório para reconhecer firma nesse serviço. A gente tem também a aplicação dos exames práticos de direção, que são realizados através de tablets, né? Totalmente digital o exame também. Então isso é uma inovação. Podemos citar a aplicação das multas de trânsito, que antes eram realizadas aí, por meio de preenchimento de um boleto físico pela Polícia Militar, hoje já é feito de forma eletrônica, através do talonário eletrônico, onde isso otimizou demais também a atuação da Polícia Militar, que atua hoje através de um convênio, aplicando as multas de competência do Detran. Então, são alguns exemplos, Tatá, que nós trazemos aí como sucesso que já foram implantadas, né? E o resultado tem sido muito positivo para todos os usuários desse serviço. E o Detran não para por aí, são vários serviços que estão sendo realmente trazidos aí, com estudos, com diagnósticos de melhoria, para que em breve sejam divulgados para toda a população. Eduardo, nós sabemos que ainda há algumas pessoas que têm, eu diria, talvez um temor, um medo, vamos falar popularmente, de usar as ferramentas digitais. Esses serviços, obviamente, são absolutamente seguros, mas há a possibilidade ainda de para quem tem dificuldade, ou há alguns locais de orientação para quem tem dificuldade para acessar os serviços do Detran através do uso da tecnologia, Eduardo? Sim, nós temos, além dos serviços digitais, caso o cidadão opte em realizar o serviço de forma analógica ou presencial, os postos de atendimento do Detran, todos os municípios paulistas, em alguns ficam dentro dos postos do Poupa Tempo, então é um canal presencial também que o cidadão ele pode optar em realizar algum serviço. E deixando claro que a questão de segurança do serviço do Detran, todos aí possuem, né, um nível de segurança ali, o cidadão pode acessar sem risco algum, e importante o cidadão distinguir se realmente a fonte que ele está acessando para a realização do serviço é uma fonte oficial do Detran. A gente tem se deparado aí, infelizmente, com alguns oportunistas que utilizam de ofertas de serviços, se denominando serviço do Detran, mas na verdade são golpistas aí tentando extorquir, né, a população. Então, a dica que a gente dá em relação à segurança é que realmente utilize dos canais oficiais. Qualquer dúvida, nós temos aí as informações dispostas no portal oficial do Detran, e aí o cidadão pode estar acessando o canal oficial e tirando qualquer dúvida em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o serviço mais requisitado do Detran, porque quando a gente está falando de Detran São Paulo, me corrija se eu estiver errado, nós estamos falando do maior órgão de trânsito do Brasil, é isso, Eduardo? É isso mesmo, os o Detran números, São Paulo... os números impressionam, né, quando a gente começa a pensar um pouquinho no como é que funciona. Por favor, desculpe. A grandiosidade do Detran ela é notória no cenário nacional, né? Hoje nós temos aí cerca de 28% dos serviços do Detran realizado a nível nacional, se comparando a nível nacional, o Detran São Paulo é responsável por 28% de toda essa demanda. Temos aí 34 milhões de veículos registrados no estado, 25 milhões de motoristas habilitados, então o desafio é muito grande, né, fazer a gestão de todo esse volume de serviço. E a gente pode destacar que os serviços mais buscados, nós temos aí 1,7 milhão de solicitação de serviço de comunicação de venda de veículos, que é feito através do portal do Detran. O nosso recorde aí de serviço ofertado é esse serviço, né?
Mas fora isso, a dimensão de serviços relacionados tanto à transferência de veículo quanto à habilitação é bem grande em relação à condição, né, de frota e motoristas cadastrados no estado. O trabalho não falta, né, Eduardo? Exatamente. Toda a equipe dedicada, voltada para fazer a melhor entrega aí para a população. Muito bom. E qual que você considera que seria o grande desafio da atual gestão do Detran São Paulo? O que vem por aí como desafio, como meta, como objetivo? Como eu disse, o Detran ele tem passado aí, né, nessa transformação, deixando de ser um órgão extremamente cartorário e se dedicando às ações coletivas aí da sociedade. Então, o principal objetivo nosso, o grande desafio nosso é realmente promover a conscientização do trânsito na nossa sociedade, fazer com que o motorista, né, o pedestre, ele enxergue realmente a atuação efetiva que ele deve ter no intuito de preservar a própria vida e preservar a vida dos outros envolvidos no trânsito. Então, certamente, esse desafio de conscientização, da gente tocar, sensibilizar a população de que todos devem ter essa atenção, essa ação consciente em relação ao trânsito seguro, está sendo e será aí um dos grandes desafios do Detran. Eduardo, eu queria aproveitar a sua participação. Nós estamos nas rádios Barretão, Rádio Ipiranga e também na Diário Independente FM, falando com o público aqui de um dos maiores eventos do estado de São Paulo, que é a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Queria que você explicasse um pouquinho, por favor, sobre uma nova legislação que trata da dupla competência de autuações de trânsito. Primeiro que você fizesse uma explicação, traduzisse isso aqui para quem não é da área, e se houve alguma mudança em relação a essas infrações que são feitas pelo órgão estadual de trânsito. Se você puder explicar um pouquinho sobre isso, eu acho que talvez seja uma dúvida importante do nosso público. Sim, isso é uma novidade. Nós tivemos recentemente uma atualização do Código Nacional de Trânsito, e onde preveu que os municípios eles tinham uma competência de atuação em determinadas infrações, normalmente aquelas infrações relacionadas a paradas de veículos, estacionamento indevido, sinal vermelho. E com essa alteração, os municípios, os agentes municipais, eles passaram a ter amplitude em atuar também nas multas que são de competências do Estado, falta de licenciamento do veículo, alcoolemia. Então, essa nova atualização que teve do CTB, ela realmente promoveu isso, a possibilidade tanto do agente de trânsito municipal quanto do agente público estadual, ele fazer essa atuação conjunta dessas multas, né? Então, é uma novidade que vem, mas não extingue da responsabilidade de cada órgão, né? É importante que o cidadão, ele, assim que foi autuado, ele saiba a procedência, a origem dessa multa. A gestão, a aplicação da multa, ela acaba sendo de competência de quem realmente atuou, né? Fez a lavratura da multa ali. Então, exemplo, se o cidadão ele recebe uma multa do município A, é importante que ele enxergue que realmente a competência da lavratura dessa multa, quanto o registro de indicação de condutor, de cobrança dessa multa, é do órgão autuador, ou seja, o município que aplicou. Se foi uma multa que foi aplicada pelo Estado, a competência é do Estado, do Detran em si, em fazer a gestão dessa multa. E isso se aplica a todos os órgãos, não só os municipais, os estaduais, mas também aos órgãos federais. E você acha que essa mudança ela ainda causa dúvidas no cidadão? Sim. A gente está passando um período de maturidade desse assunto, né? As próprias prefeituras, elas ainda estão se adaptando a essa nova rotina, né? Algumas delas estão aí participando de treinamentos para capacitação dos agentes, para realizar a lavratura das multas que antes eram de competência somente do Estado e hoje passam a ser competência do município também. Então, é uma fase de adaptação para ambos os lados, tanto o Estado, né, os municípios aí, tanto para a população também entender essa nova dinâmica. Nós estamos conversando com o Eduardo Gomes, você que está na audiência rotativa do rádio, você que nos acompanha também nas redes sociais, em áudio e vídeo, o Eduardo Gomes, que é o superintendente regional do Detran São Paulo, nessa série de entrevistas aqui de orientação ao nosso público. Eduardo, você citou da importância de ações educativas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas ações educativas que o Detran realiza. Eu quero só fazer uma lembrança aqui. Em todos
dos grandes eventos do estado de São Paulo, o Detran desenvolve campanhas, me parece que específicas, né, para focar essas questões, né, de prevenção e de educação de trânsito. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e como é que isso tem sido importante dentro do objetivo de preservação da vida. Tá dentro do planejamento estratégico do Detran, um dos principais assuntos tratados, né, é justamente a preservação da vida e a conscientização da população sobre o trânsito, né, e o Detran, de forma aí, intensa, tem desenvolvido várias campanhas no estado de São Paulo, como você disse, campanhas tematizadas, considerando aí a aglomeração de pessoas ou festas, né, que nós temos aí espalhado em todo o estado de São Paulo. Para você ter ideia, nós estamos aí em fase de construção de uma nova diretoria junto ao Detran, que é a diretoria voltada exclusivamente para a educação no trânsito, né, e segurança viária. Com isso vai potencializar as nossas ações voltadas para esse tema. Recentemente foi lançado uma campanha voltada ao pedestre, né, realizamos um movimento em todo o estado de São Paulo, vários municípios aí participando simultaneamente num dia D de sensibilização do motorista e do pedestre sobre esse tema. E, além disso, várias outras campanhas têm sido desenvolvidas durante todo o ano. A gente destaca aí o período de carnaval, tivemos uma ação bem intensa relacionada a essa temática, tivemos também algumas ações realizadas no Maio Amarelo, né, mas a ideia é que essas campanhas sejam perenes em todo o estado de São Paulo, durante todo o ano, e isso ocorra de maneira bem efetiva. Aliás, você falou aqui, você comentou sobre, acho que foi a ação do Dia Internacional do Pedestre, né? Tivemos aqui em Barretos também, com grande sucesso, com a parceria também do município, explicando que a preferência é sempre do pedestre aqui nas nossas vias. Isso foi muito interessante, nós fizemos uma cobertura especial também. Voltamos agora, retornando ainda, que sobrou uma dúvida aqui que eu acho importante colocar, sobre essa questão da dupla competência das autuações de trânsito, né? Uma pergunta interessante. Se o cidadão recebe uma multa de trânsito que foi emitida pela prefeitura da sua cidade, ele pode recorrer por meio do Detran São Paulo? Interessante isso aqui. Vamos entender um pouquinho como é que é isso. Diariamente, Tatá, nós recebemos esse tipo de questionamento nos nossos atendimentos, né? O cidadão ele foi autuado aí pelo município, até mesmo, às vezes, pela Polícia Rodoviária Federal, e aí ele associa sempre a questão da multa ao Detran. Então, ele recorre aos serviços do Detran para sanar uma pendência, né, um processo aí que iniciou em decorrência de uma multa do município. Então, em resumo, se a multa foi aplicada pelo município ou por outro órgão, ele deve procurar realmente informações no órgão competente que realizou essa infração. Então, o que é competência do Detran hoje? São as multas que são aplicadas pela Polícia Militar, que através de um convênio, né, atua em nome do Detran. Então, é uma dúvida que realmente a gente se depara muito no nosso dia a dia, mas que fique claro que cada órgão é competente em aplicar essa multa e fazer toda a gestão dessa multa, seja indicação de real condutor infrator, seja, né, o julgamento da defesa apresentada pelo cidadão, posteriormente aí o cancelamento ou a aplicação da multa em si. E chega muito essa dúvida aí, como você comentou. É comum a gente se deparar com cidadãos com esse tipo de dúvida. Então a gente ressalta realmente. O cidadão é importante, normalmente ele recebe a notificação, né, seja digital, alguns municípios ainda que encaminham a famosa cartinha, ele verifica no verso dessa notificação qual foi o órgão que realizou a aplicação dessa multa. E aí qualquer reclamação, qualquer dúvida que ele tiver, ele reportar justamente ao órgão que aplicou a multa, e não ao Detran. O Detran ele só compete aí a fazer a gestão das multas que são aplicadas pela Polícia Militar. Eu costumo dizer, na nossa atuação no rádio aqui, Eduardo, que o mais importante é respeitar a legislação de trânsito e evitar, seja a dúvida sobre a dupla autuação de trânsito, da competência de cada um. Não custa nada, eu acho, para o cidadão, e acho que essa é uma ação importante que nós temos que fazer no dia a dia, nós também no papel de comunicadores, naquilo que nos compete dentro da nossa realidade, a defesa do respeito à legislação de trânsito, porque esse respeito ele faz com que nós preservemos a nós mesmos, as pessoas que estão conosco, ao nosso próximo. Eu vejo isso ainda como nós temos um longo caminho a seguir, mas nós temos também alguns avanços significativos, obviamente, graças à ação de órgãos como o Detran. É um sentimento que eu tenho e eu vejo que a gente precisa falar nisso todo dia, Eduardo. Você pensa assim também? Exatamente. O
trânsito, Tatá, é um ambiente mais coletivo que nós temos na nossa sociedade. Se a gente for analisar, nós podemos escolher aí no âmbito da saúde, atuar, né, escolher a questão da saúde aí de forma privada ou pública, a escola também, escola privada ou escola pública, mas o trânsito a gente não tem essa opção. É um ambiente extremamente coletivo, e aí a importância de termos aí esse pensamento coletivo, né, um ato de respeito ali no trânsito, é um ato de civilidade, e certamente o Detran vem trabalhando nessa conscientização. O desafio é grande em relação a isso, mas os esforços do Detran têm sido voltados justamente para essa conscientização da população, né, e os seus atos em preservar a vida, né, e respeitar as leis de trânsito. Então, o nosso grande desafio é esse, é trazer, né, essa mensagem para a população, para que todos entendam, e esse trabalho contínuo, conjunto aí, né, com a sociedade, com os órgãos, com a imprensa também, que é fundamental esse papel de vocês em ajudar a divulgar essa temática aí para todos, é essencial. Esse trabalho conjunto, certamente a gente vai colher bons frutos daqui a um bom tempo. Ô Eduardo, e a importância das estatísticas de trânsito que são divulgadas pelo Detran, obviamente voltadas para um ambiente de trânsito mais seguro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. As estatísticas, os dados, as evidências aí têm sido o carro-chefe para a tomada de decisões do Detran, não só relacionada aí a ações do trânsito em si, mas a questão da própria gestão do órgão, né? E recentemente foi lançado um InfoSiga, uma nova versão do InfoSiga, onde é consolidados todos os dados de sinistro de trânsito do nosso estado, né? São dados que nós recebemos aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Saúde, e com base nessas estatísticas, o Detran tem realizado alguns estudos, divulgado esses estudos aí para a população, né? Um canal aberto, um portal aberto que toda a população pode acessar, e compartilhado também a análise e o diagnóstico desses dados aí com os gestores municipais. Então, com base nessas informações, decisões têm sido tomadas em investimentos dos municípios em apoio ao Estado, ações relacionadas aí à engenharia, né, as próprias campanhas de trânsito têm sido baseadas nesses dados e evidências. Então, o dado hoje, essa gestão dessas informações com base no InfoSiga, tem sido o grande carro-chefe do Detran para a tomada de decisão e direcionamento das ações. E as pessoas também podem apresentar sugestões ao Detran? Claro, claro, nós estamos aí de portas abertas para ouvir sugestões, né? Nós temos os canais oficiais aí, o cidadão ele pode encaminhar sugestões através da ouvidoria do Detran, do Fala SP, né? E até mesmo chegar em alguma unidade nossa e apresentar alguma sugestão, isso é sempre válido. As redes sociais também estão à disposição aí para que a gente possa estar acolhendo a sugestão da população. Ô Eduardo, se você tivesse que elencar a prioridade 1, a principal prioridade, nós sabemos que é a preservação da vida. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui em Barretos. É um ambiente de festa, é um ambiente de um evento que tem uma expectativa de receber 900 mil visitas aí em 11 dias. Há uma grande mobilização do próprio Detran no município, na Festa do Peão de Barretos, para usar, a exemplo dos outros grandes eventos do estado, esta oportunidade para difundir as informações básicas de segurança de trânsito, de preservação da vida, da importância do respeito à legislação. Eu queria que você, o que você fala para quem está, por exemplo, agora no carro nos ouvindo, para quem está conosco nos acompanhando aqui, sobre esse tema trânsito? Qual é a dica de ouro, por favor, Eduardo, a sua dica como um profissional que lida diariamente com um órgão específico de trânsito que é o Detran? A palavra-chave que a gente deixa em relação à questão da usabilidade do trânsito é o respeito. Acho que todos aí devem realmente respeitar os limites, né? Não só os limites de lei em si, né? Mas o limite em relação a atuação dele no trânsito, né? Ter aí um comportamento adequado, né? O ambiente de festa aí é favorável para o consumo de bebida alcoólica, né? Quem for usufruir dessa estrutura de festa aí, ser consciente realmente, respeitar o seu limite em relação à forma de atuar, não beber, né? Algo que a gente bate sempre, ele não beber e pegar o veículo para dirigir. Então é uma mensagem que a gente deixa para que realmente todos tenham respeito aí com as leis de trânsito, respeitem os seus limites aí, e certamente, todos fazendo a sua parte, a gente vai ter um ganho muito positivo, né, no trânsito como um todo, nesse ambiente coletivo que nós estamos aí tratando no nosso dia a dia.
Muito obrigado, Eduardo. Eu quero agradecer a participação do Eduardo Gomes, superintendente regional do Detran São Paulo, nessa série de entrevistas que nós realizamos aqui nos 11 dias da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Fazer aqui um alerta a você que nos acompanha, por todos os temas que nós abordamos aqui, respeito no trânsito, responsabilidade, para que nós possamos ter um evento que comece bem e termine bem. Aproveitar a festa com responsabilidade. Nós estamos aqui pela Rádio Barretão FM, Rádio Ipiranga FM e também pela O Diário Independente FM. Eduardo Gomes, que é o superintendente regional do Detran, queria agradecer muito a sua participação, a disponibilidade em nos atender aqui e deixar os nossos microfones abertos aqui para o seu recado final. Quando puder, venha a Barretos conhecer a Festa do Peão, é um grande evento, é um evento que marca aqui um dos principais eventos do nosso estado, e é uma alegria a gente poder trazer aqui a palavra também de responsabilidade, a palavra de orientação, a palavra de incentivo a que todos nós possamos entender o nosso papel de cidadão, de respeitar a legislação de trânsito, seja como pedestre, porque no trânsito acho que a gente é tudo, né, Eduardo? Uma hora a gente é pedestre, eventualmente podemos ser ciclistas, podemos ser condutores, e nós fazemos parte desse ambiente coletivo. Então vamos fazer que esse ambiente coletivo seja seguro para todos. Fica o espaço aberto ao Eduardo Gomes, superintendente regional do Detran, agradecendo muito a sua gentileza. Em nome do Detran, a gente agradece a oportunidade de estar falando um pouco das atividades do Detran, e como você disse, né, um trânsito é um ambiente coletivo, cabe a cada um de nós realmente termos consciência, a responsabilidade dos nossos atos, né, e agradecer realmente esse apoio que vocês da imprensa têm dado a nós, e a nossa equipe do Detran fica à disposição, que for necessário para somar com essa luta constante aí, que é o trânsito, né? Conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos ao Eduardo Gomes, superintendente regional do Detran, nessa série de entrevistas aqui pelas 3 emissoras de rádio, a Barretão FM 105,1, a Rádio Ipiranga 97,9 e também a O Diário Independente FM 93,5. Aproveite a festa com responsabilidade. Nós voltamos numa breve oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá.